paz do Senhor, queridos. Vamos cantar só um corinho como um farol. Só esse. Feche os olhos. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Uau. Pode sentar. Pode sentar. Melhor aqui. Vem aqui em cima mesmo. Aham. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Se prepara nessa música aí, fica atento, tá bom? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, mas antes disso, vamos ler, depois nós vamos orar juntos. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos ler. Mateus 5, 13. Todo mundo achou? Diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Pai, fala conosco, Espírito Santo, é seu tempo, é seu momento. Te dou a liberdade, Espírito Santo. Tiro toda a distração, todo o sono. Eu repreendo todo espírito de sono, distração. E declaro a tua presença aqui. Declaro o espírito de revelação, de profundidade. Declaro um espírito, o teu espírito de conhecimento, de graça, poder e ousadia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença e pela tua graça e por todos que o Senhor trouxe. É teu momento, é teu tempo. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Vocês estão bem? Glória a Deus. Muito bem. Culto de missões. E nesse culto de missões, Espírito Santo tem para nós algo para falar conosco a respeito da nossa missão aqui na Terra. Aliás, que nós temos a missão na Terra e a missão no mundo. Uau! Presta atenção. Nós temos a missão na Terra e nós temos a missão no mundo. É diferente, pastora? Sim, é diferente. E o Senhor Jesus, Ele também teve
veio com uma missão. E interessante que quando Jesus veio com a missão dele, e a nossa missão é a mesma que ele. Aqui ele nos revela qual é a nossa missão. Muitas vezes nós dissemos, não está errado, que fazer missão é ir para os lugares e falar da palavra. Amém? Tá certo? Correto? Essa é a nossa missão. É a missão de ser luz. Tá corretíssimo. Nós falamos da palavra, mas Jesus ele vai mais profundo hoje. Ele quer mexer conosco e nos revelar algo mais profundo sobre a nossa missão. A nossa missão aqui na terra é ser sal. Ele diz assim: vós sois o sal terra. Ele fala sal terra. Ele fala o sal não pode ser insípido, sem sabor. E ele fala que se não tiver sabor, será envergonhado, será pisado pelos homens. Tá? Depois ele vai falar sobre a outra missão, que é ser luz como ele, porque a missão dele era essa, ser luz. E ele fala que nós devemos ser luz no mundo. Aí ele fala sobre mundo, sobre não se esconder, e ele fala a respeito de resplandecer essa luz no mundo. Aos homens, e como que eu vou resplandecer essa luz? Eu vou resplandecer essa luz com aquilo que eu faço, com as minhas boas obras, as obras da luz. Amém? Mas vamos falar um pouco sobre essa missão de ser sal da terra. Bom, deixa eu dar uma introdução e dizer que o sal, quando Jesus fala do sal, o sal era muito importante na época de Jesus. Na época de Jesus, até mesmo antes de Jesus vir, não havia o freezer, não havia geladeira, não havia isso. Então, como que uma pessoa poderia conservar uma carne? Ela teria que colocar sal. Ela teria que colocar sal nessa carne e assim ela conservaria essa carne. Então, o sal ali era algo muito importante, muito caríssimo, e chegou a ser comparado como ouro na época. O sal era encontrado, queridos, no Mar Morto. Eles retiravam esse sal do Mar Morto. Interessante que também o sal, eles tiravam algumas rochas, alguns lugares, e quando eles tiravam esse sal perto, vinha com alguns elementos esse sal. E esse sal vinha com alguns elementos, e esse sal não era tão branquinho, tão puro. Então, quando Jesus fala desse sal insípido, esse sal sem sabor, não é porque o sal ele não dá sabor, mas era porque ele estava sendo misturado com algumas outras coisas que não deveria estar. Interessante que quando Jesus ele compara os fariseus como esses sal insípidos, porque eles conheciam a palavra, eles tinham, mas ele era misturado com a religiosidade. Então, nós vamos aprender com Jesus muitas coisas aqui, e você vai sair daqui nesta manhã entendendo a sua missão na terra e no mundo. O Espírito Santo vai te revelar a uma profundidade qual é e o que ele espera da minha pessoa e da sua pessoa. Diz para a pessoa: está preparado? Fala para a pessoa do lado. Muito bem, vamos falar sobre, entendendo um pouco do sal, a importância do sal. Amém? Glória a Deus. Por que ser sal? Eu fiquei perguntando, e o meu tempo com o Espírito Santo, nessa semana toda, foi perguntar para ele por que sal da terra. Eu queria, e eu digo, não saio até saber por que sal da terra.
Por que terra? Por que o Senhor fala sobre ser sal da terra? Muito bem. Por que Jesus quis dizer que a minha missão e a tua missão é ser sal da terra? Por quê? Faz uma pergunta para você. Por quê? Não, pergunta para você mesmo. Fala. Por quê? Aí você fala seu nome. Por quê, Ivete? Por quê? Que Jesus disse que eu sou sal da terra. Terra, no hebraico, é damash, que se refere o solo. Eu vou bem devagar. Se refere ao solo, ao chão. Então, o solo, ele é cultivável e suscetível para receber a semente. O solo, ele é cultivável e suscetível para receber a semente. Então, a terra tem que ser boa. Porque se a terra não ser boa, não é boa, a semente que cai ali não produz. Presta atenção. É revelação e revelação aqui. A terra, que ela não é boa, e a semente cai ali, ela não vai produzir. Na parábola do semeador, lembra da palavra do semeador? Lá em Mateus 13, 23, diz que Jesus conta uma parábola. E ele fala o seguinte, que o semeador saiu a semear. E a semente foi caindo à beira do caminho. E veio as aves do céu e levou a semente da beira do caminho. Porque não caiu na terra. Aí Jesus fala que a semente, ela cai entre os espinhos. E no meio dos espinhos não tinha terra suficiente e a semente morre. Depois Jesus fala que caiu sobre as pedras. Mas também por cair nas pedras e foi de pouca duração. Parecia que estava recebendo, mas não, porque não cresceu. O cuidado do mundo e as coisas do mundo sufocou tudo aquilo e não deu certo. Mas Jesus diz assim, mas o que foi semeado em boa terra, repita, boa terra. Boa terra. Aquele que foi semeado em boa terra é aquela pessoa que ouviu, compreendeu a palavra e dá fruto. E produz 100, o outro 60 e o outro 30. Tá, presta atenção. Você é o sal dessa terra. Uau, você não está compreendendo, mas você vai entender, porque eu peço ao Espírito Santo um espírito de revelação e entendimento para que você compreenda que você é o sal desta terra, que vai receber a semente, que a semente é a palavra de Deus. Aí então, pera um pouco, vamos entender uma coisa. Se a terra tem que ser boa, para a árvore produzir, isto significa que as pessoas que estão ao meu lado, que Jesus disse que ela é árvore, eu tenho a missão de ser um nutriente de sabor para ela. Presta atenção.
e preservação da semente que ela recebeu, que é a palavra, no coração dela. Uau! Pastora, dei uma bugada aí, não acompanhei, então vamos lá? Se a terra tem que ser boa, e o Senhor diz que a terra, nas parábolas da semente, é a alma de uma pessoa, sim ou não? Então, se a alma daquela pessoa tem que ser boa, para receber a palavra, e que essa palavra crescer, e ela produzir, significa que as pessoas, e o Senhor diz que eu sou sal da terra. Então, o que o Senhor está querendo dizer para mim? O que Ele está querendo dizer para você? Qual é a revelação dessa manhã? Filha, você, filho, é o sal da terra, das pessoas que eu coloco do teu lado. Você é o sabor para ela. Você é o nutriente para ela. Para que ela cresça, fortaleça e dê frutos. Uau, uau, uau. É isso que o Senhor quer dizer para nós. Bom, quando as pessoas chegam, elas recebem o alimento, que é a palavra de Deus, sim ou não? Todo mundo aqui não é mais visitante, estamos numa casa. As pessoas chegam e recebem o alimento, que é a palavra. Damos nutriente para o solo, que é o coração dela. Assim, elas se tornam árvores e ela cresce e elas vão produzir. Então, nós vemos que o sal, ele é branco, ele serve como alimento, mas interessante, e eu perguntei para o Espírito Santo e ele me disse, e ele me falou algo, ele disse assim, Jesus, como é isso? Vocês são sal. O sal, ele está na casa. Diga casa. Diga casa. Ele está com você constantemente na alimentação. Você faz um arroz, coloca um sal. Você faz um bife e coloca um sal. Tudo você coloca para dar sabor. Então, o Jesus disse que eu sou sal na onde? Na minha casa, igreja, local, família. Eu sou sal da terra aqui. Primeiro, eu preciso, interessante que Jesus me disse, ele disse assim, que primeiro eu preciso ser sal, eu preciso dar sabor, para depois ser luz do mundo. Mas muitas vezes nós queremos ser luz do mundo, mas não somos em sal. Uau! Nós não somos sal. Bom, o sal é muito... Lembra que eu disse que o sal era muito importante? Sabe quando faziam um sacrifício na época da lei? Eles pegavam o manjar e colocavam um pouquinho de sal. Quando eles faziam um pacto de amizade, vamos lá, amizade, comunhão, comer com sal comigo. Você tinha que comer sal com a pessoa. Então, era algo muito, muito forte. Então, a gente percebe o seguinte, que o sal, na época de Jesus, era muito usado, então era no cotidiano ali. Então, o sal era usado para dar sabor e alimento constante. Então, vamos pensar no sal, ele é branco? Sim, é isso que você tem que ser, puro, branco. O sal, ele é antisséptico. E ele dá cura também, e era usado para isso na época de Jesus. Para curar as pessoas. Vai vendo a revelação de quem você é. Presta atenção no que você é. Presta atenção no que Jesus está dizendo que você é. Você é um antisséptico. Diga para a pessoa do lado aí. Você é um antisséptico. Você não sabia, não? Você é. Você é aquele que dá cura. Que dá cura. Bom, agora vamos... Vocês compreenderam?
Pastora, mais ou menos. Mas tudo bem, o Espírito está aqui, vai te revelar muito mais. Eu preciso dos meus cocos. E eu preciso de uma pessoa disposta para me ajudar. Isso. Sobe. Vanessa, você também está vindo? Não? Ah, tá. Vanessa, você estava vindo. Pode vir. Fica lá do lado do Marcos. Hoje você vai sair entendendo que você é um? Muito bem. Não. Pode deixar a Vanessa lá mesmo. Vai lá. Isso, Vanessa ali. Na minha casa tem um pé de coco. E esse coco, o pastor apanhou hoje. E eu pedi, apanha os cocos. Porque o Espírito Santo mandou. Tem água no coco. Vamos pensar no pé de coco. O Marcos é o pé de coco. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Vanessa? Um pezinho menor. Tá bom? Porque ele é maior. Ele é um pé de coco. Presta atenção. Na minha casa tem um pé de coco. E ele produz água. Mas eu aprendi com o pai da Vitória, que foi em casa. E eu falei, eu quero que o meu pé de coco dê muita água. Ele disse para mim, cuida da terra. Você não compreendeu. Você é saudável? Cuida da terra. Molha bastante, aduba essa terra. E taca sal nela. Sal? Sim. Pega um sal grosso e taca na terra. Você vai na praia e você vê o pé, vários cocos ali. Por que tem muito coco ali? E por que está muita água no coco? Porque tem sal. Uau! Mas tudo bem, você é inteligentíssimo. E o Espírito Santo, ele vai abrir sua mente, você já está entendendo. Eu sou sal e você é saudável? Vem aqui. Vou colocar ele mais aqui perto para você ver, porque a mesa está atrapalhando. Ele é o coqueiro. Vamos falar da alegoria que Jesus faz. Agora é uma outra alegoria, né? Alegoria do Espírito Santo para hoje, tá bom? Ele é um coqueiro. Então, para que ele produza o coco... Não, pode ficar quieto aqui o coqueiro. Ele é coqueiro, não se mexe, fica quietinho. O coqueiro, ele é um coqueiro. Para ele produzir, primeiro ele precisa ser semeado na terra, certo? E aí eu tenho que fazer o que na terra? Eu tenho que semear ele na terra e deixar? Não, eu tenho que cuidar dessa terra. Essa terra tem que ser boa, porque se a terra não é boa, diz Jesus, na parábola do semeador, a terra não vai produzir o coco, certo? Só que Jesus, ele disse que a terra tem que ser boa. Aí nós vamos para a nossa missão e Jesus diz que eu sou o sal da terra. Eu sou o nutriente da terra. Então, para que essa terra produza, eu preciso molhá-la. Eu preciso adubá-la. E preciso colocar sal grosso, agora eu aprendi. Para que ele dê coco. Muito bem. Entendido isso? Ok. Jesus diz que você é o sal da... Para ser eu sou o sal da terra. Então, eu, Ivete, sou o sal. O Marcos chegou na igreja. E ele vai ser jogado a semente.
Mas ele não vai dar fruto. Nenhum na igreja. Ele não vai produzir água. Se nós não cuidarmos da terra. Uau! Ele vai receber, para ele produzir, por enquanto, para ele crescer, ele vai ouvir a palavra, que é ministrado aqui e tudo mais. Mas essa palavra pode cair nos espinhos, pode cair à beira do caminho. Ela pode cair em pedras, ficar um tempinho aqui, ir embora. Mas eu e você não queremos. Amém? E Jesus nos revela que vamos parar com isso, amém? E o Espírito Santo nos diz que para que as pessoas produzam e cresçam e dê fruto, eu preciso ser sal na terra. Eu preciso adubar a terra. Como que é isso? Ele vai estar perto de mim, eu sou sal. Ele vai estar perto de você e você é sal. Ele olha para mim e vê a pureza em mim, em Cristo, porque o sal é puro. Ele olha para mim e vê alimento para ele. E eu produzo, o sal produz sede, amém? Eu produzo sede nele. Que sede eu produzo nessa pessoa? Eu produzo sede da palavra, mas ele quer ser como eu. Ele quer ser puro como eu. Ele quer ser cheio do Espírito como eu. Ele quer sair das trevas, ele quer produzir, ele quer fazer como eu faço, porque eu e você somos sal da terra. Então ele vai olhar para mim. Ele vai olhar para mim, ele vai ir atrás de mim, e aonde ele for, ele vai ver em mim que eu sou pura, eu sou santa, eu sou cheia da palavra, eu sou nutriente, eu sou sal para ele. Amém? Aí ele vai, pega um coco agora, produzir. Um só. Ele vai produzir. Por que ele produziu? Por que ele produziu? Porque nessa igreja tem sal. Porque nessa igreja todo mundo sabe quem eles são. Sal da terra. Amém, queridos? Muito bem. E ele, como sal, ele pode dar agora, o que o coqueiro faz? Produz coco e mata a sede. Aí ele pode matar a sede daqueles que estão. Porque ele deu fruto de 100. Amém, queridos? De 70, de 1000. Muito bem, pode ficar aqui um pouco ainda, tudo bem para você? Vamos abrir a palavra. Em 2 Reis. Estão entendendo a revelação? Amém. Amém. Estão entendendo vocês dois a revelação? Amém. Está pesado o coco? Tá bom. 2 Reis diz assim. Abra lá 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis diz assim, capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Diz assim, presta atenção, presta atenção. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade. Mas meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é
As águas são, e a terra é estéril. E ele disse: traze-me uma salva e ponde nela. Aqui está a revelação. Coloca nela sal. Aí traz-me uma salva e coloca nela sal. E trouxeram-na. Então saiu ele ao manancial das águas e deitaram sal nela. E disse: assim diz o Senhor: sararei as águas, não haverá mais nela, e nem esterilidade. Presta atenção, eu vou só contextualizar para você saber o que se trata. Elias vai embora. Elias sobe e sumiu. Eliseu vem, atravessa a cidade, Eliseu taca a capa de Elias, e aí vem os profetas, os aprendizes, os servos que estavam com Elias. E chega para Eliseu e diz assim: cadê Elias? Aí ele fala assim: ele subiu. Não, vamos procurar Elias. Não vão procurar Elias. Não precisa procurar Elias. Não, vamos procurar Elias. Vamos procurar Elias. E fica na orelha. Sabe, pessoas que não aceitam, sabe? Está ainda meio assim ainda. Com as pessoas, e não aceita a direção, e não concorda. Não, e como assim ele subiu? Ele subiu. Mas vamos procurar Elias. Aí eles vão e ficam 3 dias procurando Elias. E não encontram Elias. Aí eles voltam para essa cidade, Jericó. E quando chega nessa cidade de Jericó, eles chegam e falam assim para Eliseu: Eliseu, essa cidade aqui é muito boa, mas tem um problema aqui. As águas é muito mal. Então as pessoas bebem dessa água e elas morrem. Essa água ela não é uma água boa, não há nela aqui uma água que produz, ela é estéril. Muito bem, Eliseu pega e fala assim: me traz sal. Vai no Mar Morto e pega um pouco de sal e me traz sal. Ok, trouxeram sal para ele, ele joga na onde está morto. Presta atenção. Jesus, ele acompanha a revelação. Ele joga aonde está morto. O que está morto? A água. Ele joga o sal. Aquela água se torna ótima e boa. E acaba a morte e a esterilidade. Tem pessoas que vão vir na igreja e são pessoas que vão estar mortas, estéril. Fica aqui pertinho. Sim. E Jesus disse que eu e você somos o sal. Então eu sou o sal e eu dou vida a eles. Eles não têm alegria. Eles não têm paz. Eles estão doentes, emocionalmente e fisicamente. E Jesus diz que o sal cura. 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 O sal é antisséptico. O sal é remédio. O sal é remédio. Jesus está te dizendo que a sua missão é ser remédio e cura para as pessoas que vêm nessa terra. Amém? Entenderam? Muito obrigado. Pode levar um coco. Pode levar um coco, meu filho. Você merece um coco. Palmas para eles, porque eles foram incríveis. O sal, queridos, é símbolo de purificação. Amém? Bom, mas Jesus diz que eu, como sal, não posso ser insípido. Eu não posso ser um sal sem sabor. Quando o sal
me traga o sal, por favor. Quando o sal ele é misturado com outros elementos e ele é sujo, ele não serve para uso doméstico. Muito bem, nós temos aqui 2 sal. Aqui está o sal branquinho. Estão vendo? Branquinho. E tem esse sal aqui, que está misturado, sujo. Eu quero perguntar para as mulheres, por favor, você usaria esse sal na comida? Você usaria esse sal na carne? Não? Você usaria esse sal para fazer uma torta? Não. Esse daqui você usaria, branquinho? Jesus está dizendo que sal sujo, misturado, é pisado pelos homens, não tem valor. Você não entendeu? Jesus está dizendo que eu e você devemos ser esse sal. Puro, branco. Não adianta dizer que é sal, mas ser fariseu. Misturado com religiosidade. Eu não me santifico, eu não mudo o meu caráter, eu não mudo minha essência. E quero salgar os outros. Eu quero curar os outros. Quero libertar os outros. Para libertar, qual é a tua missão? Ser sal que dá sabor. Amém? Diz para a pessoa do lado aí, você está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira missão é ser sal? Primeira missão é ser sal? Quando fala sal da terra, é sal do local, sal do ambiente, sal daqui. Eu preciso ser sal nessa igreja. Eu preciso ser sal na minha casa. Eu preciso ser sal com os meus amigos. Hã? Depois eu sou luz do mundo. Vamos voltar lá para Mateus 5. Vamos falar sobre luz. Mateus capítulo 5. Jesus, eu te dou toda a liberdade. Diz assim, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueires, mas o velador e dar a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Queridos, Jesus disse assim em João 8:12. João 8:12. João 8:12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Certo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo o seguinte, que sendo cristão, que nós como cristão, somos iluminados por Cristo. Você aceita Jesus, você é iluminado por Cristo e se converte em luz. Você não entendeu? Você aceita Jesus, que Ele é a luz, e você se converte em luz, se torna luz também. Então, presta atenção, como eu aceito Jesus e continuo em trevas? Não faz sentido.
Presta atenção, eu aceito Jesus e Ele é a luz. Ele disse que aquele que me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Então, quando eu aceito Jesus, eu tenho Jesus, as trevas saem de mim. Não há trevas mais na minha pessoa, na tua pessoa, mas sim luz da vida, ok? Então, agora eu me converto, eu recebi, eu vou refletir a luz recebida. Então, vamos pensar no sol. O sol, ele é uma fonte de luz, sim ou não? Sim ou não? É uma fonte de luz. A gente olha lá fora, a gente está vendo claridade. E por que eu estou vendo claridade? Porque o sol está ali. Muito bem, mas quando você chega à noite, o sol não está mais. Sim ou não? Não tem mais sol, está tudo escuro no céu. Você olha para o céu, está tudo escuro. Mas você olha lá e vê uma lua. E a lua, ela está clara no meio daquela escuridão. Por que a lua, ela está clara? Porque ela está refletindo a luz que ela recebe do sol. Jesus é o sol e você é a lua. Uau, uau, uau. Na escuridão, Jesus vai aparecer em você. Você entendeu a revelação? Na escuridão, Jesus aparece em você, você é a lua. É você que vai refletir essa luz de Jesus. Muito bem. Eu preciso, para me tornar essa luz, no meio da escuridão, eu preciso acreditar na luz. João, capítulo 12, 46 diz assim. João 12, 46 diz assim: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Por que as trevas não saem? Porque não acredita na luz, que é Jesus. Porque para que as trevas saiam, eu preciso acreditar em Jesus, que é a luz. Presta atenção. Para as trevas sair, eu preciso acreditar em Jesus, que é a luz. Porque Jesus disse que aquele que acredita em mim, as trevas saem. Então, eu preciso entender esses princípios dessa missão que eu tenho aqui no mundo. É me tornar, me tornar luz aqui. Me converter em luz aqui para as pessoas. Muito bem, lá em Tessalonicenses 5,5 diz assim, 1 Tessalonicenses 5,5, essa eu quero que vocês abram, por favor. Abra aí, por favor. Tessalonicenses 5,5. Tessalonicenses 5,5 diz: vós sois filho da luz e filho do... Nós não somos da noite e das trevas. Nós somos filho. Como eu me torno filho da luz? Vamos entender em 1 João diz assim. 1 João diz assim a palavra. Deus é luz. Sim ou não? Deus é luz. E aquele que diz que na luz está, tem comunhão com os irmãos. Mas aquele que diz que está na luz e não tem comunhão com as pessoas é mentiroso, porque está nas trevas. Uau! Você tem comunhão com todo mundo? Não? Então, vamos pensar o seguinte: o meu pai é luz,
O teu pai é luz. O teu Senhor é luz. Você é filho da luz e tem que ser luzinha. Existe isso? Luzinha, luz, astro nesse mundo. Amém? Presta atenção. Meu pai é luz. Jesus é luz. E eu sou trevas. Não combina. Não faz sentido. Faz sentido isso? Nem mim não pode ter treva alguma. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos compreender uma coisa. A nossa missão é que não haja treva em nós. Pastor, a minha missão não é levar a palavra de Deus para todo mundo? Não, queridos. A primeira missão é você tirar as trevas de você para depois tirar dos outros. Uau, amém? Arranca as trevas. Áreas que tem treva, pecados escondidos. Então, eu tenho que me tornar essa luz. A luz, ela não pode ser escondida. A partir do momento que eu sou luz, diz Jesus, que não faz sentido eu ser luz e não aparecer, estar escondido, não faz sentido. A nossa missão é ir em lugares escuros e transmitir essa luz que está em mim, que está em você. Somos fonte de luz, não somos luz. Nós somos fonte de luz. Presta atenção. Quem é luz é Deus. Quem é luz é Jesus. Eu só sou luz se eu estiver conectado com Ele. Uau! Você só é luz se você estiver conectado com Ele. Se você não estiver conectado com Jesus, você não consegue ser luz. As trevas apoderam de você. Aqueles pecados antigos voltam. Aquelas palavras antigas voltam. Aqueles comportamentos voltam. Estão entendendo? Para que esses comportamentos saiam, tem que haver uma conexão. Eu tenho que estar constantemente conectado. Vamos falar de algo que vocês possam compreender. Jesus diz assim, que ele conta uma parábola das 10 virgens, amém? Todo mundo conhece? Ok. Jesus disse que 10 eram loucas, aliás, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Muito bem, elas conheciam o esposo, e vocês conhecem Jesus, amém? Então, estamos iguais a elas. Legal. Então, diz assim, que essas noivas sabiam que Jesus ia voltar. Você sabe que Jesus vai voltar? Amém, amém. Jesus vai voltar. Então, estamos iguais a elas. Tá. Aí diz a palavra que elas sabiam. Mateus, capítulo 25, versículo 6, diz: à meia-noite o esposo aparece. Aí diz: lá vem o esposo. Aí, aquelas que estavam com luz, com a lamparina acesa, as 5 prudentes vai. As loucas, nossa, não, pera. Ixi, a lâmpada apagou, eu não tenho azeite, eu preciso. E chegam para as prudentes e falam assim: me dá da tua luz aí, me dá da tua luz, me dá do teu azeite. Não posso. Sabe por quê? Vida espiritual é vida espiritual de cada um. Cada um tem a sua vida espiritual. Eu não posso dar o que eu tenho para você. Eu não posso dar minha intimidade com Jesus para você. É você que busca. Vida espiritual é vida espiritual. Azeite você tem que buscar todo dia. O azeite faltou. É aquelas 5 que eram loucas. Ela não tinha luz. Mas Jesus disse que elas eram luz do mundo. Jesus disse que elas eram luz do mundo. As 10 eram luz do mundo. Vós sois luz do mundo. A mesma palavra pregada para você nessa manhã foi pregada para aquelas 10.
Vocês são luz do mundo. Vocês têm que permanecer com luz. Em vocês não pode ter treva alguma. Mas à meia-noite, na onde que há muitas trevas, meia-noite significa pecado, afastamento de Deus, apostasia e tudo que está acontecendo no mundo. Às 5, as lâmpadas apagou. Não tinha azeite. Diz a palavra de Deus: não apague o Espírito Santo que está dentro de você. É o Espírito Santo que é o azeite. O Espírito Santo é o azeite. O Espírito Santo é o azeite que mantém você conectado, que mantém você com luz. O que faltou para 5 louca? Conexão, intimidade com o Espírito. Não houve luz. Não se engane. Não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que sou cristã. Não faz sentido dizer que sou missionária. Não faz sentido dizer que sou missionário. Não faz sentido dizer que eu tenho missão, se eu não atentar para essas 2 missões que Jesus disse: ser sal e ser luz. Amém? Jesus disse que somos luz da onde? Do mundo. As pessoas têm que chegar para você. Tem que chegar para... Aí você vai. E você vai resplandecer a luz que está em você. Porque não existe mais treva em você. E você vai resplandecer essa luz. Aí faz sentido nós cantarmos? Como? Vocês cantaram isso? Qual é a sua missão? Ser luz do mundo. Não se pode, para terminar, não se pode esconder o quê? Uma cidade edificada sobre um monte, que a vossa luz brilhe e que os outros vejam o que Deus depositou em você, que as pessoas vejam o que tem dentro de você. As pessoas, elas têm que ver o que está dentro de você, queridos. Pastora, eu sei pregar, mas não prega. Eu sei cantar, mas não canta para as pessoas. Eu sei orar, mas eu não oro para as pessoas. Eu consigo ensinar, mas eu não ensino. Eu consigo orar para as pessoas. Eu consigo chegar perto de uma pessoa que está na igreja e perguntar se está tudo bem com ela. Eu consigo, porque eu recebi talentos. Eu consigo dar uma palavra profética, mas eu não dou. Eu consigo limpar as coisas, deixar limpinho para que as pessoas chegam. Eu tenho talento para isso, mas eu não faço. Essa é você. Esta aqui é você. Não faz sentido você dizer que tem dons e talentos e ninguém está vendo. Não está refletindo. Jesus está dizendo para mim, para você, não faz sentido eu ter depositado tanta coisa na tua vida. Você sabe fazer e não faz. Você se esconde numa capa de intimidade, de timidez.
Eu não consigo porque sou tímido. Eu consigo porque eu não sei falar, mas quem diz que é você que fala? É o Espírito Santo que fala através de você. Não tem nada a ver com você. Não faz sentido você continuar assim. Não pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Saia desse casulo e comece a brilhar. Saia desse casulo. Saia dessa vidinha. E mostre o talento que Deus colocou para você. Deixa o mundo ver em você a luz. Deixa as pessoas ver que há luz em você. Aí você vai cantar. Pode ficar em pé. Eu quero, Senhor. Faz mais. Você que quer, entendeu essa palavra e quer ser sal e terra, quer ser sal na terra e quer ser luz no mundo, vem aqui. E se você não está sendo, diz: Senhor, eu não estou sendo, mas eu preciso ser. Senhor, eu acho que eu sou essa lamparina escondida. Eu quero mudança na minha vida. Mas mesmo, pode ser do começo. Você vai falar com o Senhor agora. Você vai falar com o Senhor. Se você não entendeu missão, você vai entender missão hoje. Você entendeu missão hoje. Missão é ser, não é fazer. Missão é ser, não é fazer. Missão é ser, não é fazer. Missão é ser sal. Missão é ser luz. Vem mais para frente. Vem mais para frente, por favor, para as pessoas de trás chegarem. Vem para frente. Feche teus olhos. Peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Se há treva em você, se há treva em você, diz: Senhor, há trevas em mim. Eu cultivo esse pecado. Eu gosto desse pecado. Tira as trevas em mim. Oh, derebalache, derere candala balalache, derere candala balalache, candala balalaia, derebalache, derebrianda la balalache, maraiche, derebrianda la balalache, derecandala balala, e maraiche, derecondolo balaiche, deriança la balala. Oh, derebalache, derebrianda la balala, derebralache, candala balalache, derelai, malache, derebrianda la balalache, alai, derebriache, diz, perdoa, 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 perdoa. Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pede perdão para o Senhor. Você está sendo sal. Você está salgando. Você está nutrindo. As pessoas querem ser igual você. Pode continuar. Sonda-me, Senhor. Você está sendo esse sal. Ele te sonda agora. Você é um sal insípido. Você não tem sabor. Os outros olham para você e veem uma vergonha. Eu não quero ser cristão igual ela. Eu não quero ser cristão igual ele. Eu não quero. Eu não quero. Você é um sal insípido. Um sal que não saboreia, que não alimenta. Se esse é o seu caso, peça perdão ao Senhor agora.
interesse em você. Eu quero ser sal. Eu quero curar as pessoas. Eu quero. Me torna branco, me perdoa esse pecado, me perdoa essas palavras, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus. Jesus, eu quero ser luz, eu quero evangelizar as pessoas, eu quero quero ganhar o mundo, eu quero, mas você está conectado com a luz. Você tá dentro desse casulo seu e só dizendo o que eu quero, mas não faz nada. Não brilha, não deixa os outros ver o que Deus pôs em você. Deus depositou em você. Filha, eu depositei em você. Filho, eu depositei em você. Eu acreditei em você. Eu confiei em você. Eu disse que você é. Você pode, filho. Você pode, filha. Eu depositei algo incrível em você. Eu depositei o meu espírito. Ele te ajuda, sabe? Ele te sustenta. Ele te levanta. Ele te guia. Sabe, filho? Sabe, filha? Esse espírito é que mantém você aceso. É esse espírito que mantém. Você não pode, você não deve deixar faltar o azeite quando você estiver triste, quando você estiver abatido, quando você estiver desanimado. Eu sou a luz, eu sou aquele que tira as trevas. E esse abatimento é treva, essa tristeza é treva, esse desânimo é treva. E aí você se conecta com o meu espírito, e aí o meu espírito te acende, e você se torna e continua sendo luz. Então sabe, filho, sabe, filha, o que você precisa é de mim. O que você necessita é da minha presença. O que você necessita não é de homens, não é de pessoas para te promover, para te levantar, para te enviar, porque eu já te enviei. Eu disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu te enviei para ser sal e luz, mas a decisão é sua, é sua, é sua, é sua. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Pede ajuda para Ele. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer hora. Qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora. Qualquer hora, 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 em qualquer hora, em qualquer hora, em qualquer hora. Sobre as águas, como abrigo no
deserto como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deribra ashi deribri andare balosso que tenere ashi. E diri candalaba ashi deribri antalosi ima achi derisandala bahashi. Deribri antalosi e candalaba ashi derisuma bahashi. E deribri antalosi e bri cantaloba a chance deribri antaloba la sende vias. Ministrado sobre essa igreja uma palavra que já tem anos, quem sabe disso, diz o Senhor. E trovarai-se completamente assemblage desse E eu dei uma ordem, não foi um pedido, diz o Senhor. Certini senderi ante la palazzo turba. Quando eu disse igreja marche, E teribri antrosi diri amba ai chitri vahansamba. e eu também disse Derebra hanse turco bohechese. que se os maiores não tomassem posição, E derebra ai chitsi turbo antesba. os menores começariam a marchar. E cambala ai chitsi teribri antrosba ai E a minha desba. palavra está sendo cumprida, diz o Senhor. E teribri antrosi e andamai disse atoboas. E se vocês não olhar para os menores, E quem trabalha ai subbi ante está suba. sendo essa luz resplandecente neste lugar, E quem trolosi anai de vocês vão subra. ficar para trás. E quem trabalha A suturba. ordem foi dada. E teribri ante sutuba A palavra está sendo ministrada. Então cerebri andelobias. Vocês são um povo que eu tenho levantado forte. E be ante do outro semaniais. Afaste o medo, E como ele soube ver. porque o meu amor, Estamos soube porque ver. o meu amor E como ele se está dolou. sobre este ministério. E triplaço do E ele plano. afasta E triplacando a no tua sol. vida, E pra ante a de tua sa. casa, E tripa onde que todo se. medo. E tripa ante la ante subai. Eu não falo com povos covardes. E tripa ante soube Eu mais. falo com filhos e filhas. I can't belong to the summer body. Quem ouvir a minha palavra I can't belong to the inside e of obedecer. it. It also belongs to the Ela summer. mesmo diz que rios de águas vivas I enter the summer and the correrão dos seus ventres. It keep it and throws it and the mice. Vocês são minhas. It also come Como um back. vaso, lembra do olheiro que molda o barro? It keep it and throws so at the at sub either summer. Vocês são esse barro na minha And I did so belong to that. Cada um é o modelo de um jeito. I did bring on the on the mountains. Mas algo que eu tenho observado, diz o Senhor. To tromba and the Tenho summer. feito muitas comparações aqui. It tipo on three bring Você não precisa se comparar. Ik heb uit de summer Porque eu behandeld. tenho algo especial para cada um. Ik heb er aan de zomerwende. O que o número 1 vai fazer, Aan de panden o dit is. número 2 não pode fazer. Na auto Nem wat. o número 5. Ik denk aan de Porque behouden. cada número, Het er bria samba. cada pessoa Ik heb ook er twee. tem a minha autoridade. Ik heb er ook er Tem o samba. meu modelo. Ik heb er autoridades. Sou eu quem dirijo. Ik heb memoria sande. Não é você. Ik heb er de samba beha. Então eu estou falando mais uma vez. Aan tromba A uitzenden. minha palavra está sendo ministrada. Aan in auto brit A sadba. semente está caindo. Aan de summer aan de zingela. Resta você saber aonde ela vai cair. Ik kan me la sandruia. Aonde ela vai brotar. Ik kan me niet samba. E eu levanto uma igreja forte. Ik kan me de samba. Porque eu não trabalho com fraqueza. Ik kan me de samba. Eu não trabalho com pessoas fracas. Ik kan me nooit te Eu behouden. trabalho com pessoas fortes. Ik heb briante te nabata Porque te sou su. eu quem sustento. Ik heb briante te Sou su. eu quem levanto. Ik heb me laten turbaat. Sou eu quem ajudo. Ik kan me wel samba. Você só precisa ouvir Ik heb me e samba. obedecer. Ik heb laten Os samba. seus pés já estão Ik kan me de samba. com sapatos novos, A balagularice de ba. confortáveis, Ik heb laten te samba. que não vai cansar. Ik heb er te Que não vai samba. calejar. Ik heb er briante. Sabe por quê? Ik pambelice te Quando bom. você se cansar, Ik eu te pambelice de. carrego Então, precisa. e eu te fortaleço. E te bombelice. Te encho da minha presença. Ela vai isso. E fique na minha paz. Obrigada, Jesus, por esse culto. Põe a mão no seu coração. Obrigada por essa palavra. Obrigada por esse ensino.
Obrigado por Espírito Santo falar comigo e conosco. Que o Senhor te levante e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz, a alegria, a comunhão com o Espírito Santo e a vida eterna. Que você tenha uma semana abençoadíssima, cheia da presença de Deus. Dê um abraço à pessoa do seu lado e diz: você é sal e luz. Amém? Deus abençoe.